Paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel. Essa será a nossa aula 7 de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa noite, nós te pedimos, Pai bendito, Deus glorioso, que o Senhor se faça presente nas nossas vidas, a fim de que possamos aprender a Tua Palavra e guardá-la no nosso coração, meu Deus, para não pecarmos contra Ti e servirmos a Tua causa melhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Teologia Bíblica do Novo Testamento, aula 7. Há diferença entre o pecado no singular e os pecados no plural? Será que há diferença entre uma coisa e outra, entre um termo e outro, o pecado no singular e os pecados no plural? Este será um dos assuntos que trataremos durante a nossa aula. Temos como objetivo nessa aula entender acerca do homem e do pecado, analisar a soberania e os propósitos de Deus e compreender a predestinação e a eleição. Pois bem, o ensino do Novo Testamento sobre o homem. O ensino do Novo Testamento sobre o homem não é muito diferente daquilo que o Antigo Testamento ensina. No Novo Testamento, o homem ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7, diz que o homem é a imagem e a glória de Deus. A palavra imagem, representada pela palavra grega eikon, significa um retrato, algo que tem uma forma igual a uma outra. Imagem, retrato, forma parecida. Ou seja, o homem é parecido com Deus. Tiago afirma que os seres humanos são feitos à semelhança de Deus, em Tiago capítulo 3, versículo 9. É bem verdade que essa semelhança não é uma semelhança física, porque Deus é espírito. Deus só se apresenta fisicamente quando o Verbo se faz carne na pessoa de Jesus Cristo. Então essa imagem e semelhança ela é moral e espiritual e não física. Mas ainda assim a Bíblia afirma, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que mais interessa é que essas referências que vimos, 1 Coríntios 11, 7, Tiago 3, 9, são referências do Novo Testamento que foram escritas depois que o homem já havia caído. Então, nos leva a entender que o homem, mesmo caído, ainda é a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança, ela ficou prejudicada, ficou arranhada, mas ela não desapareceu. O homem segue sendo a imagem e semelhança de Deus. Por outro lado, Paulo também ensina que a mente do homem precisa ser renovada por causa do pecado. O efeito que o pecado exerceu sobre a mente do homem, é necessário que a mente do homem seja renovada. Nós vemos Paulo falando nesse assunto em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo fala da necessidade da mente ser renovada por causa do efeito que o pecado teve sobre ela. A palavra de Deus apresenta o homem como sendo tripartido, o tricótomo. Trico, três, tomos, parte. Então, a Bíblia fala do homem como sendo tricótomo, ou tripartido. Embora exista uma outra posição que diz que o homem é dicotômico. Existe uma posição que diz que o homem é corpo, alma e espírito, e outra que diz que o homem é só corpo e alma. A nossa posição que vamos desenvolver durante esse comentário, é que o homem é corpo, alma e espírito. Vamos tomar por base Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, no capítulo 1. Vamos tomar por base
Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos melhorar isso? Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto, ele nos deixa claro, ele nos apresenta o homem em três partes, espírito, alma e corpo. Inclusive nos apresenta também a necessidade de que o homem seja santificado de dentro para fora. Apresenta primeiro a parte mais nobre do homem, espírito, alma e corpo. Fala de uma santificação de dentro para fora. Um homem tripartido sendo santificado de dentro para fora, espírito, alma e corpo. Desses três elementos, o espírito é o mais nobre e o corpo é mais inferior por ter contato com a matéria. Essa questão de mais superior, mais inferior, é uma questão didática, porque o homem todo foi considerado por Deus como sendo muito bom. Tudo que Deus criou, ele disse que era bom. Quando criou o homem, ele disse que era muito bom. Então é somente uma questão didática. O espírito é a parte mais nobre do homem, enquanto o corpo é a parte mais simples, é a parte inferior, porque é a que tem contato com a matéria. A alma, ela é o eixo, ela fica, por assim dizer, entre o espírito e o corpo, e ela é o eu presente, ela é a personalidade, ela é o homem propriamente dito. Muitas vezes na Bíblia, quando se refere ao indivíduo, se refere ao homem, se refere a ele como sendo uma alma. O trabalho da alma é manter o espírito e o corpo funcionando corretamente. Então vejamos a função de cada uma dessas partes do homem. O espírito é o órgão da comunhão com Deus. É o homem que tem é o órgão que tem consciência de Deus, é o órgão que tem intuição de Deus. O espírito, então, comunhão, consciência e intuição naquilo que diz respeito a Deus. A alma é o eu presente, é na alma que estão as emoções, é na alma que estão os desejos, é na alma que estão os pensamentos. E o corpo é a parte que tem contato com a matéria. No corpo estão os 5 sentidos que fazem com que o homem tenha contato com a matéria. O espírito mesmo, ele não pode atuar diretamente sobre o corpo. Quem atua diretamente sobre o corpo é a alma. Então, vejamos isso. Isso podemos ver em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exultou em Deus, meu Salvador. O espírito, veja que o tempo verbal, ele está invertido. O espírito exultou primeiro. O tempo verbal de exultou está no passado. O meu espírito exultou em Deus. Primeiro o espírito exultou. Depois a alma deu expressão a esse exultar do espírito. O meu espírito exultou em Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. Mas veja que está no presente. O meu espírito exultou, já no passado, em Deus, meu Salvador. Na verdade, a construção gramatical do texto ela é um tanto complicada, porque é uma tradução de uma outra língua, mas, observando com cuidado, dá para se perceber que o espírito foi que exultou em Deus primeiro e depois a alma deu expressão a esse exultar do espírito. Porque é o espírito
que tem comunhão, é o espírito que se comunica, é o espírito que tem consciência de Deus. A alma, ela é o órgão que dá expressão a isso, porque ela é a personalidade, ela é o eu presente, é o homem totalmente dito. Tanto é que quando nós vamos evangelizar, ninguém diz eu vou ganhar um espírito para Jesus, nós dizemos eu vou ganhar a alma, ou uma alma para Jesus. Antes de nascer de novo, o espírito do homem, ele está morto no pecado. Está morto no pecado. Ou seja, ele está sem possibilidade de exercer a sua função primária, que é a comunhão com Deus. Ele está lá, ele existe, mas ele não consegue exercer a sua função primária, que é a comunhão perfeita com Deus. E aí então, em Efésios capítulo 1, versículos 1 ao 3, se diz que o homem está morto no pecado. O que o Novo Testamento diz acerca do pecado? Vejamos o pecado no Novo Testamento. O homem desviado do caminho idealizado por Deus é um escravo do pecado, segundo o que ensinou o próprio Jesus. O homem desviado do caminho idealizado por Deus é um escravo do pecado. Jesus diz isso em João capítulo 8, versículo 34. Evangelho segundo escreveu São João capítulo 8, versículo 34. O próprio Jesus diz que o homem no pecado é escravo do pecado. O evangelista João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, chega a dizer que o homem no pecado é do diabo, por conta daquele dualismo que nós estudamos na aula passada. Dualismo de céu e inferno, reino do alto, reino de baixo. Então, dentro desse dualismo que nós estudamos na aula passada, João chega a dizer que o homem no pecado é do diabo. Jesus disse que ele é escravo do pecado. João, narrando Jesus no Evangelho, segundo escreveu São João capítulo 8, versículo 34, diz que o homem no pecado é escravo do pecado. E depois João, não mais Jesus falando, não mais João escrevendo o que Jesus falou, mas o próprio João falando na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, o homem no pecado chega a ser dito que ele é do diabo. Esse é o perfil do homem no pecado no Novo Testamento. A Bíblia como um todo, ela diz que o pecado é uma violação do padrão de comportamento que Deus idealizou para o homem. Isso é pecado, uma violação do padrão de comportamento humano que Deus idealizou para o homem. As palavras bíblicas mais frequentes para pecado, elas falam de violar a norma de alguma forma, violar as normas estabelecidas por Deus de alguma forma. Então, pecado é sempre uma violação da vontade de Deus. Pecado é sempre errar o alvo, ou seja, pecado é sempre um ato. Além de ser, nós vamos ver mais adiante, além de ser uma força, ele é também um ato.